hinchas que nos acompañan, la cantidad de gente que vino de Corinthians. Entonces necesitamos conseguir el resultado y mantener el nivel que estamos teniendo. Estou muito contente e muito feliz por los jugadores. Obrigado. Ramon Emiliano, boa noite. Lucas da Rádio Band News FM. Queria ouvir vocês sobre um dos atletas em específico que jogou, o Pedro Raul, que fez o gol da vitória. Até no ano passado ele não teve tantos minutos, chegou a ficar fora até da lista de relacionados e agora começa 2025 em um outro momento, até perto de ter saído do clube em alguma determinada situação no ano passado. E vocês viveram uma recuperação de um centroavante. O Yuri Alberto também, desde que vocês chegaram, ele melhorou bastante. Como é que vocês imaginam usar o Pedro Raul em 2025? Vocês acreditam que ele possa também passar por esse processo de recuperação que o Yuri passou, se tornando... A gente ficou sem o áudio aí, momentaneamente, do Ramon Dias e do Emiliano, justamente quando eles falavam dessa relação, Pedro Raul, Yuri Alberto, enfim, dos atacantes do Corinthians que a gente tanto falava aqui, mas você falava sobre os times que se reforçam, Então, para o Corinthians, eu pensaria mais no lateral direito, para o Corinthians e para todos os times da humanidade, é uma posição muito carente. E talvez um ponta dribladorzaço, assim, né? O Corinthians não tem um ponta dribladorzão, né? Não joga com ponta, mas assim, acho que para uma característica diferente... O nome que surgiu hoje é o do Brian Rodrigues, né? Atacante do América do México, que também está sendo pretendido pelo Vasco. Ele pode estar no radar do Corinthians e faz sentido, porque desde que o Ramon e o Emiliano treinavam o Vasco, eles pediam esse jogador ainda quando treinavam o Cruz Maltino. E eu pensaria no lateral direito, para tentar ter a titularidade, se não der para composição. O Léo Maná me parece ainda muito jovem, está em construção, mais um zagueiro. Parece que voltou o som lá. E depois eu falo que o Ramon não deixa eu falar. Reestabelecido. Se você evalúa o primeiro tempo, depois de oito doble sessões de treino, aí estamos lá. Porque eles vienen trabajando mucho, están haciendo entrenos de alta intensidad. Nós sabíamos que hoy era un juego difícil y después en el segundo tiempo, una vez que liberaron también, no es fácil jugar estos juegos porque ven con una carga de trabajo muy alta. Ellos descansaron un solo día antes del juego. Después toda la semana hicieron un trabajo físico, trabajo de fuerza, trabajo de duelo, trabajo de resistencia. Nós sabíamos que era un juego muy difícil. Tuvimos que tocar algo tácticamente porque no podíamos presionar, mas acho que eu estou muito contente ainda que o primeiro tempo não foi do nível que a gente pretendia, mas os números por lo que vimos de los GPS e todo isso foi o que a gente estava intentando conseguir. Porque más allá que para nós é um torneio importante, nós sabemos que com Corinthians temos que brigar cada jogo, também não deixa de ser um jogo de preparação para o futuro. Então estamos contentos e estou muito feliz, tanto como no primeiro tempo, que não foi do alto nível que a gente pretende, como com o segundo tempo. Ramon, boa noite. Aqui, ó. Boa noite. Duas perguntas com a mesma posição do campo. Vocês optaram pela saída do Fagner, né? A quem você chamava de El Capitão. Queria que a gente não ouviu você falando ainda por que da liberação do Fagner. E claro, o Léo Maná hoje podendo ter a chance, contrato renovado. Por que a chance ao garoto? Por que vocês confiam que ele pode ser um bom reserva, fazendo parte do elenco? As duas questões, por favor. Bueno, primero a Fagner le tenemos que agradecer por todo lo que le dio a Corinthians. Un jugador muy importante, de alto nivel, respondió siempre de la mejor manera, pero también el club tiene que pensar en el futuro. Tiene que pensar en el futuro inmediato, donde a los jóvenes hay que hacerlos crecer. Y eso lo que decidimos fue entre todos muy importante, porque también pensamos en Corinthians no solo a corto plazo, sino a largo plazo, porque se lo necesita. Y esa fue la razón de eso. Y nosotros siempre le vamos a agradecer cómo se comportó con nosotros en este periodo que estuvimos nosotros, agradecerle, un gran profesional. Sabemos que el fútbol es dinámico, es muy dinámico, la exigencia es cada día más grande. Y por eso creo que es bueno también que tenga la oportunidad en otro club. Y agradecerle mutuamente. Sí, confiamos en el grupo que tenemos, en el crecimiento que está teniendo, cómo está teniendo. Hay dos meninos en sub-20 que juegan muy bien, que también nos gustan. Así que en esa posición tenemos jugadores con gran futuro que los vamos a trabajar para que el día de mañana sean verdaderos protagonistas. Opa, boa noite.
Yuri Medeiros, da Gazeta Esportiva. Queria perguntar para vocês, indo um pouco para a parte tática, algo que chamou a atenção vendo a partida foi a movimentação do José Martínez, né? Conhecido por ser um primeiro volante, marcador, hoje muitas vezes ele jogou aberto pela direita. O Alex Santana como um primeiro volante, o Martínez pela direita, muitas vezes quase como um ponta, isso chamou bastante atenção. Eu queria saber se foi algo esporádico, se é algo que vocês estão testando para o decorrer da temporada, essa dinâmica do meio campo com o Martínez um pouco mais avançado. Obrigado. Acho que recién contesté esa pregunta porque acho que teníamos mucha dificultad de las trocas, nos quedaba muy longe en los laterales, entonces hallamos que por eso fue esporádico. Más él puede jugar de volante y no fue un punta, sino jugamos un 4-4-1-1 que jugamos con 4 volantes bien para poder tapar la salida de los volantes y ganar duelo y poder ganar un poco más la posesión. Acho que fue más que eso, que en realidad tenemos jugadores que pueden jugar de punta también, y acho que fue un gran juego. Es un jugador de selección y él tiene que estar acostumbrado a jugar en la posición. Es volante y tiene que estar acostumbrado a jugar en la posición. Hoy, parabéns para ele porque foi um grande jogo. Ramon Emiliano, boa noite. No ano passado, a gente via até em relação ao termômetro dos torcedores, né? E principalmente naquela fase onde o time foi eliminado das competições de mata-mata, algumas críticas de mudanças, de mexidas, né? Que às vezes, na visão de alguns torcedores, até de parte da imprensa, pioravam a equipe. Hoje o time virou o jogo com uma assistência do Rian, um gol do Pedro Raul, 2 jogadores que vocês colocaram no intervalo. Quando isso acontece, é uma espécie de gol para vocês que estão no banco de reservas, né? A gente colocou o jogador e o jogador foi lá e decidiu. Os jogadores foram lá e decidiram. E principalmente depois do histórico, de algumas críticas por conta de mudanças e mexidas no ano passado. Nós estamos acostumbrados a los times grandes. Y sabemos que los times grandes es así. Cuando você muda y gana, a nós no muda eso. La verdad que no muda nada. El soporte que tiene la torcida durante estos 5, 6, ¿cuánto estamos? 6 meses, 7 meses que estamos aquí. 7 meses que estamos aquí, críticas van a acontecer, pero para nós no muda nada de lo que nós pensamos, de lo que nós trabajamos por si você acierta un cambio. Nós siempre evaluamos, siempre falamos que somos muita gente para evaluar y sabemos de lo que podemos dar. A nós no muda si... Sabemos que siempre cuando hacemos un cambio lo hacemos con una condición táctica, algo bien estudiado que a gente faz. En los times grandes es así, cuando você mexe y gana es un fenómeno, cuando você mexe y empata o pierde, más fácil parte del juego. Ya hace 12 años que estamos trabajando siempre en times grandes y estamos acostumbrados, tanto a las críticas como al elogio. No nos muda nada, siempre estamos equilibrados en el mismo senso. Pero... Tá aí, então, a dupla Emiliano e Ramon Dias falando depois dessa vitória de virada do Corinthians. E o Ramon voltou a reforçar aquilo que a gente estava discutindo antes aqui. Ele tinha falado com o Ricardinho e com a Bianca já no nosso pré-jogo, né? Confiamos nos jogadores que nós temos, né? Foi até perguntado pelo Fagner, de repente a lateral direita ali seria uma demanda para o Corinthians. A princípio, pode ser que ele esteja botando aí panos quentes e tal, e nos bastidores esteja pedindo alguém para a posição, né? Mas o discurso dele é de que... Mas é coerente, né? O Corinthians tem o que ele precisa para trabalhar na temporada. E é desde o ano passado. Eu acho que nesse ponto, assim, você pode concordar ou discordar do Ramon. Você pode achar que precisa de mais gente, você pode achar que não precisa. Mas ele tem mantendo... E ele não é um cara de fazer isso, tá? Não é. No Vasco, ele chegava na coletiva e falava, a gente precisa contratar, a gente precisa de jogador. Ele mantém uma linearidade, assim, no que ele... Pelo menos nesse aspecto, desde... E olha, quando ele chegou, eu acho até que ele levantou umas bolas, assim, sobre reforço e tal, mas a partir do momento que eles começaram a chegar, os dois, né? Tanto pai quanto filho, eu acho que eles foram alinhando o discurso de que, cara, temos peças. E aí isso é reforçado com o resultado, né? Porque o time foi dando a resposta. E muita, né? Eu só para complementar, tentar, porque o Ramon Dias vai entrar de novo falando em cima de mim. Um lateral direito, um zagueiro e, cara, não precisa muito mais, não. E talvez esse ponto, né? Talvez esse ponto, assim, o Corinthians contratou muito em quantidade, mas também em qualidade e deu desempenho.
Então, realmente, nesse momento, eu falo, Formiga, assim, não é o Corinthians, mais ou menos como o Flamengo, a gente já falou bastante aqui na TNT, é um momento de, até pela questão financeira, de fluxo de caixa, que é isso, e tá muito bom, e não só pelo ótimo resultado agora em Bragança. Talvez o Ramon Dias não te atravesse mais, o Mauro, mas daqui a pouquinho, se passar alguém na zona mista, algum jogador, tem muito mais tem prioridade de entrar ao vivo aqui com a gente no último lance. Pode ser que passe o Kaká lá esculhambando alguma mídia. O Kaká sempre vai ter alguma coisa, com faixa, mídia, post, não tem dúvida. Kaká e Dudu, ultimamente, enfim. E eu queria falar também de algo, não necessariamente do Corinthians, mas do Red Bull Bragantino, né? Se a gente elogiou aqui, Yuri Alberto terminou em alta, o time todo do Corinthians praticamente terminou em alta e tal. Alguém que terminou a temporada passada em alta, que foi o Juninho Capixaba, hoje falha nos 2 gols, né? Nos 2 gols. Embora passe a bola do gol, né? Exato, ele dá o passe pro gol, mas acaba falhando numa tentativa e acho que fica muito claro o movimento. O primeiro gol ele dá assistência pro Thales Magno. E ele tenta tirar o peso da bola. E o segundo ele não sai, né? E dá condição legal pro Pedro Raul. Ele sai andando, né? Eu acho que ele não faz a leitura do lance e sai devagar e ele dá a condição total pro Pedro Raul fazer o gol da virada. E aí ele tenta tirar o peso da bola meio que para já começar a gerir uma transição ofensiva. E eu não sei se ele não viu o Thales Magno ou ele calculou errado a cabeçada, porque ali tinha 500 Olha como ele volta decisões. andando ali no canto da imagem. E aí é ele quem dá a condição pro Pedro Raul, condição legal, virar o jogo lá no Nabia Bichedi. Mas gostei, o início do Red Bull, hein? muito bom. Muito bom. O Seabra é um treinador bastante diferente. Os primeiros 6, 7 minutos foram bizarros. Tanto no primeiro tempo quanto no segundo tempo, né? Que o Donelli faz 2 grandes defesas. A primeira do John, logo no comecinho do jogo com o pé, e depois uma defesaça. A cabeçada do Sacha. Só para deixar claro, se tem uma coisa que o Corinthians não precisa mesmo é de goleiro, cara. É tanto o Hugo quanto o Matheus Donelli são ótimos. Quando o Hugo chegou, já teve essa discussão, né? Será que ele chega para ser titular? Será que não? E tal, porque o Donelli estava bem e tal. Hoje acho que não tem debate sobre. Então, claro, assim, o Corinthians antecipou o que seria uma necessidade em algum momento, e aí você pode discutir responsabilidade financeira, quer debater sobre gasto e irresponsabilidade, eu acho que isso é outra discussão. O fato é que o Corinthians fez ótimas contratações num momento muito delicado da temporada, essas contratações deram resposta, o time que era candidato a rebaixamento. E ainda tem essa outra defesa aí também, né? Foi bater na Libertadores. Então, assim, o time, ele mudou completamente. Os reforços foram dando resultado. Na real, assim, a gente foi até injusto no começo do programa, quando falou do Thales Magno, porque o primeiro reforço que já dá algum impacto é antes, né? O Alex Santana. Verdade. Que não fosse a lesão. O Martínez entrou bem, André Ramalho muito bem, o Thales Magno, o Carrilho muito bem, até numa nova função tática. Eu diria que o Corinthians, naquelas contratações ali do meio do ano, de um pouco antes até, não errou em nenhuma. Fora o Garro, que jogou pra caramba desde o início da temporada, até no momento ruim corintiano. Vamos dar uma olhadinha, então, na nossa enquete, ver se mudou alguma coisa, se a Fiel segue votando em peso aí, ó. Segue Obrigado firme, pela audiência. né? Corinthians com 88% dos votos, Palmeiras logo atrás com 6%, São Paulo com 5% e o Santos com 1% na nossa enquete de hoje. Qual time chega como favorito ao título paulista? Mais de 7 mil votos. Muitos votos aqui no nosso chat do YouTube, galera. Segue participando até o final do nosso programa. Participe você também, drope seu voto por aí. A gente falou bastante de reforços. Vamos falar de força, então? Qual time chega mais forte para esse Paulistão? Quais são as principais forças do Paulistão? Hora da gente montar um top 5 por aqui, viu, ô dupla? Complicado, hein? Em ordem para vocês. Ordem. Sem dúvida, claro. De baixo para cima, 5ª posição para vocês, 4ª posição, 3ª posição, 2ª posição, até a gente chegar em qual time é o mais forte do Paulistão nesse início de campeonato. Eu estou muito na dúvida nessa 5ª posição, 5º e 4º ali, porque eu quero muito entender. Eu acho muito cruel o que aconteceu com o Novo Horizontino na temporada passada. Uma Série B quase impecável, né? E aí uma reta final. Na última rodada perde o acesso. É preciso entender o que acontece. Assim, tem outras figuras aí, né? Mirassol e tá. O próprio Red Bull. O Mirassol agora é time de Série A, né? Acho que assim, você tem que entender. Novo Horizontino, Mirassol, Red Bull e Santos disputando esse 4º e 5º lugar aí, né? O São Bernardo, que nos últimos 3 anos foi time 2 vezes de quartas de final e na temporada passada tinha 5ª melhor campanha da primeira fase, mas não avançou porque o grupo dele não permitiu. E o próprio Zanardi saiu, né? E o Zanardi agora treinando o Botafogo. E esse é o ponto, né?
E essa parada da saída do treinador... Cara, olhando como terminaram o ano passado, eu acho muito justo que a gente fique na dúvida de entender que o Mirassol e o Novo Horizontino deveriam brigar para estar no top 5. Acho até que por projeto, assim, e por ter subido, talvez o Mirassol. O Bragantino vai estar no top 5? Cara, eu acho que na mão do Seabra, sim. Mas à frente do Santos, será? Eu estou nessa dúvida também. O Santos é uma incógnita com a chegada do Caixinha, embora... O Santos fez um Paulistão muito acima da expectativa e fez embora ganhando a Série B, fez a Série B abaixo do nível. Muita cobrança, mas acho que fez boas Tá aí uma pergunta. O Santos entra no top 5? Claro, para mim eu acho que tem que entrar, velho. Para mim o Santos é o quarto e o quinto eu estou entre Red Bull Bragantino, Mirassol e Novo Horizontino e vou para não ficar tão em cima do muro. Para mim o quinto é o Red Bull Bragantino e o quarto é o Santos. Red Bull Bragantino abaixo do Santos, então? Sim, mas pouca coisa, tá tudo muito equilibrado. Tá? Podia entrar o Mirassol, podia entrar o Novo Horizontino. Assim, tem a mudança de treinador, né? Chegada do Caixinha, né? O time... Não, e falo do Red Bull também, né? Tem uma mudança de treinador. O próprio Mirassol, né? O Mirassol, assim, também tem mudança, né? De treinador e tudo. Eu vou de Red Bull. Ah lá, então fica assim, ó, Red Bull Bragantino em quinto, Santos em quarto. Mas olha, batendo na trave, o Mirassol e Novo Horizontino. Diferente das outras janelas, né, que eram janelas onde eles compravam jogadores mais baratos e mais novos, nessa janela eles mudaram um pouquinho a filosofia de como eles vão para o mercado. Eles foram obrigados, né? Então, jogadores mais tarimbados, mais experientes e mais caros também. É a única coisa que eu faço ressalva no projeto mundial do Red Bull, essa coisa de ser só sub-23. É que eu acho que agora essa janela mudou. O Brasil, por uma pressão diferente, uma competitividade diferente, eu acho que o Red Bull aqui viu que o ano passado deixa um recado, né? Então aqui eu imagino que a gente vai ter São Paulo, Corinthians e Palmeiras. Perfeito. É só pra gente definir a posição de cada um aí. Pra mim, o São Paulo é terceiro. São Paulo em terceiro? São Paulo terceiro, tudo equilibrado, né, gente? Mas mesmo com a chegada do Oscar, talvez não melhora, mas ainda acho que tem um gap do time titular para as reservas, para o momento e mercado atual de São Paulo. Também acho que precisa ver o encaixe disso tudo, né? No ano passado já tinha essa questão, né? Quando o Lucas voltou e tudo, já houve um debate, né, do que fazer com o Luciano e tudo. E aí você teve... E que parece que vai ficar, né? Pois é. Eu acho que o São Paulo está ali, está todo mundo muito próximo. Acho um Campeonato Paulista e o Vitor Sérgio foi muito feliz ali ainda lá do estádio, falando que a diferença do Palmeiras para os outros diminuiu, e acho que isso é verdade. É por uma melhora dos concorrentes e por uma repaginada de um Palmeiras que foi muito bem na janela, mas é uma renovação, e toda renovação gera um asterisco, né? Claro. Então acho que aí é São Paulo, Corinthians e Palmeiras. Corinthians em segundo, Palmeiras em primeiro. Sim. Ainda. Em relação ao resultado final, ou seja, quem vai ser campeão, o Palmeiras luta por algo que não se tem no futebol paulista desde 1919, que é um tetracampeonato. Ou seja, nenhum dos grandes, Corinthians, São Paulo, Palmeiras, Santos, Português, foi tetracampeão. Foi só o paulistano, nem o Santos do Pelé. Foi só o paulistano em 19, que só não foi penta época pelo primeiro título do Palestra Itália. E lembrando que na época de 1919 não tinha nem os 4 grandes ainda, né? Que não existia nem o São Paulo. O São Paulo não existia, o Palmeiras era Palestra Itália, era jovem ainda, enfim, era outra história. O grande clube paulista, aliás, dos maiores do Brasil, era o paulistano, que até seria, junto com a Associação Atlética das Palmeiras, a origem do São Paulo em 1930. Mas era uma época completamente diferente, óbvio. E que tem uma história muito legal, assim, para quem gosta, né, de mergulhar na história do futebol brasileiro, o paulistano, quando o futebol se torna popular, ele resolve sair do futebol. Sim. Falar, não concordo com esse movimento. Não queremos o profissionalismo. E aí o departamento de futebol do paulistano sai e os jogadores montam o São Paulo Futebol Clube junto com o pessoal de uma outra questão institucional da Associação Atlética das Palmeiras, nome que dá origem ao Palestra Itália, depois lá em 1942. Ó, galera de casa então, galera que tá assistindo aí também no YouTube da TNT Esportes, já tira aquele print, ó, para depois no final do campeonato cobrar esses dois aqui, ó, Mauro Betti e Bruno Fumigol. Nosso colega, à época, o Alexandre Pretzel tanto formou lá em 2017 a quarta força, que a quarta força do Corinthians do Carille foi campeão, e o livro da conquista se chama A Quarta Força. O primeiro dos 3 títulos do Corinthians até 19. Tá aí, ó. Portanto, quais são as principais forças do Paulistão? Concorda, discorda? Diz pra gente aí no nosso chat
do YouTube. Vamos dar uma olhadinha, inclusive, na enquete, né? Ver como é que tá parcialmente aí os votos da galera. A galera fica com raiva de umas coisas, né? Porque a história da quarta força marcou muito, mas sem imaginar, sei lá, uma corrida de Fórmula 1. Às vezes o cara sai do quarto lugar no grid e ganha a corrida. E não era absurdo naquele momento de reconstrução. Isso só torna melhor, né? O Carille começando a carreira, parecia mesmo ser a quarta força. E deu o Corinthians merecidamente com o Carille. Parecia a analogia do Formiga aqui, né? O cara largou em quarto, não na pole e conseguiu ganhar a corrida, né? Vamos dar uma olhada aqui na nossa enquete, ó. Caiu 1%. O Corinthians foi para 87%, 7% cresce o Palmeiras. O São Paulo 5%, Santos 1%, é o G4 aqui da votação da galera no nosso YouTube da TNT Esportes. Vamos para um rápido intervalo aqui no último lance. Na volta, veremos se tem jogadores ao vivo, né? Passando lá pela zona mista nos microfones da TNT Esportes. E o Neymar, hein? Eu falei que não ia mais falar do Neymar, mas a gente vai falar do Neymar aqui no último lance, viu? Porque parece que não vai ser inscrito no Campeonato Saudita, não. O que vai ser do futuro do Neymar, hein? Voltamos já, sai daí não, é rapidinho, Breno. Jesus endoidou, né? Jamais.